Olá, aqui é o Joe. Primeiro de tudo, vamos deixar esse disclaimer aqui. Eu não sou alguém com muita referência em romance. Das poucas obras que eu acompanhei com foco em romance, estão Ao Haraido, pelo mangá, os animes de Wotakoi e Shigatsu Akimi no Uso, ou Your Lie in April, se eu não me engano, em inglês. Desde que eu finalizei Tsukigakirei umas semanas atrás, ele ainda surge na minha mente com o que eu considero um dos finais mais marcantes e satisfatórios que já vi. No entanto, enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo e refletia sobre o anime, inclusive ouvindo a playlist da obra no Spotify, percebi que o que faz da conclusão tão poderosa, na minha opinião, é toda a construção realizada desde o início. Vamos para a sinopse. Último ano do ensino fundamental, Azumi, um rato de biblioteca que quer se tornar um novelista, e Akane, uma atleta que adora correr, se encontram na mesma sala pela primeira vez. Eles ficam encarregados de cuidar dos equipamentos do festival esportivo e vão aos poucos se aproximando via Line. Como Azumi vai lidar com os sentimentos que está nutrindo por ela? Enquanto isso, Takumi está apaixonado pela Akane desde o primeiro ano. Shinatsu, amiga da Akane, também fica interessada por Azumi. Uma história de amor encantadora que se passa em Kawagoe. E eu não sei se eu mencionei o nome do local certo, mas vamos lá. Tsukigakirei é uma história sobre o primeiro amor e de todos os sentimentos que surgem com ele. Desde a leveza e a felicidade de ser correspondido, até a descoberta do ciúme e da insegurança por situações fora do nosso controle. Mas também toca em outros pontos como a confiança, a rejeição e como mesmo amando alguém, ainda somos capazes de magoar essa pessoa. Os personagens, principalmente os protagonistas, são muito bem construídos. Apesar de tratar-se de um anime de romance e haver um foco em ambos como casal, o anime utiliza sabiamente as diferenças entre ambos, para posicioná-los como indivíduos. Cada um possui seus pontos fortes e fracos, seus próprios sonhos e ambições, e seus desafios e frustrações. Fato é que Akane e Azumi brilham tanto juntos quanto separados, e suas características próprias também ajudam a construir a dinâmica do romance de forma coesa e natural. Enquanto um é mais contido, o outro se mostra mais sociável. Enquanto um é mais atlético, o outro é mais artístico, mas há algo em ambos que é semelhante. Os dois mal conseguem trocar palavras entre si. Por tratar-se de um anime de 12 episódios, é compreensível e até esperado que os personagens secundários não sejam tão bem desenvolvidos. Não há espaço suficiente para isso. E eu não digo isso como um ponto negativo, pois todos eles cumprem seus papéis eficientemente. Apesar de ser um anime e, além disso, conter algumas situações e atitudes que, ao meu ver, parecem um pouco exageradas às vezes, considero o romance apresentado aqui muito realista, e o mesmo sobre o desenvolvimento dele. Cada ser humano se apaixona de uma forma, e caso tenha se apaixonado mais de uma vez, é muito provável que também seja diferente da anterior. Há quem se apaixone à primeira vista, há quem se interesse à primeira vista e se apaixone depois de conhecer melhor a pessoa, há quem, no meio de uma amizade, transforme aquele respeito e admiração em paixão, e outras formas de se apaixonar. Mas o que eu quero dizer aqui é que a forma como a paixão é desenvolvida em Tsukigakirei é tão crível quanto qualquer um dos exemplos citados. Ela vem com um olhar de curiosidade que vai aumentando de intensidade, uma atração que vai se complementando com detalhes. Se tratando de um primeiro amor e um primeiro relacionamento,
O anime trabalha muito bem todas as dúvidas que surgem com essa nova etapa. Desde questões simples, como quais são os papéis de cada um nessa relação, até questões mais profundas, como o ciúme e a indiferença que vem com ele, ou mesmo a insegurança e a sensação de impotência que a acompanha. E por mais que para muitos dos espectadores sejam questionamentos simples, ou até mesmo bobos, como às vezes pareceram para mim, para os personagens é uma fronteira nova, águas desconhecidas, e que eles precisam compreender para fazer a relação dar certo. Outra ferramenta sabiamente utilizada no desenvolvimento do romance é o Line, que para nós é o concorrente do WhatsApp. Uma vez que ambos possuem uma dificuldade em manter um contato pessoalmente, o Line desempenha um papel crucial na aproximação de ambos e na construção da confiança entre os dois. Uma dica: no final do anime, nos créditos finais, leiam as conversas que surgirão na tela. Valerá muito a pena. Mas como eu disse anteriormente, Tsukiga Kirei também aborda a rejeição, ainda que de forma mais branda, mas esse eu considero um tópico mais sensível. Pois apesar de acreditar que não temos um vilão no anime e gostar muito do personagem desse tópico em questão, eu me senti um pouco incomodado com algumas das atitudes tomadas. Talvez seja porque seja uma realidade diferente da minha. Mas a necessidade de expor seus sentimentos a alguém que você sabe estar comprometido, ainda mais na sua posição atual, me pareceu apenas babaca e sem noção. Dito isso, eu nunca tinha parado para pensar que, dependendo da situação, essa seja uma forma de jogar para fora e que pode ajudar em superar aquela paixão. Atualmente eu estou assistindo Kimi ni Todoke, e é uma passagem parecida. No entanto, a posição dos personagens lá e a forma como eles desenvolvem é completamente diferente e mais natural do que em Tsukiga Kirei. E quando eu escrevi isso no roteiro, pareceu que eu odiei essa parte do anime, mas não foi esse o caso. Apenas me pareceu deslocado e menos natural do que o restante. A trilha sonora também é um grande triunfo de Tsukiga Kirei. Ela complementa perfeitamente o anime, potencializando os momentos e as nossas sensações. Como eu disse mais cedo, enquanto eu escrevi esse roteiro, estava escutando a playlist do Spotify, e a riqueza contida na trilha é tão boa que apenas ouvindo eu consigo me lembrar de momentos em que ela foi usada durante o anime. Claro que se eu disser que a trilha completa me causa esse efeito, eu estaria mentindo. Mas posso afirmar que boa parte dela sim. Inclusive, a trilha utilizada nos shorts que eu publiquei na segunda-feira é uma das minhas favoritas. É por toda a construção desse relacionamento que considero o final de Tsukiga Kirei marcante, e me atrevo a dizer, perfeito. Em parte porque eu acreditei nos sentimentos dos dois personagens até o fim, e em parte porque assistindo ao anime, vi uma parte de mim que não via há muito tempo. Uma parte mais otimista, mais sonhadora, e mesmo que seja apenas um anime de romance, eu acredito que esse seja o papel dele, potencializar em nós a mensagem que ele se propõe a passar. Pelo menos é algo em que eu acredito. Me preocupei com cada obstáculo apresentado, sorri a cada vitória e torci por Akane e Azumi a cada episódio. Não me considero muito chato para animes. Geralmente, quando eu assisto, estou disposto a comprar a ideia e ir até o fim, a menos que eu ache a obra ou os personagens vazios ou muito chatos. Portanto, talvez pessoas mais exigentes e com mais experiências com animes de romance discordem de mim, mas acho que me apaixonei pela obra. Tsukiga Kirei é um anime de romance com uma simplicidade que o torna realista, com uma sutilidade que o torna belo, com uma trilha sonora que o torna emocionante, com personagens que o tornam cativante e um final que o torna perfeito. E você, já assistiu Tsukiga Kirei? Deixe suas impressões nos comentários. Se tiver recomendações de anime, eu adoraria saber também.
Se gostou do conteúdo do vídeo, considere se inscrever no canal. Muito obrigado e nos vemos em breve.